Vamos iniciar nossa quarta aula orando, pedindo a Deus que esteja enchendo este lugar com a presença dEle e o nosso coração também. Paizinho, muito obrigado, porque estamos aqui para louvar ao Senhor, Pai, para agradecer, fazendo esse estudo, querendo conhecer mais o Senhor. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando o Antigo Testamento, o Velho Testamento, os livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estamos estudando Gênesis, livros todos 5, escritos por Moisés. Deus prometeu, lá no capítulo 3 de Gênesis, que ele mandaria um descendente de mulher. E para nascer esse descendente precisava de um povo. Deus queria um povo. Esse povo, ele devia confiar as Escrituras. Ele queria um dia revelar especialmente para os seus escolhidos a história dele, a história da redenção do homem. Então, um povo a quem ele confiasse as Escrituras. Um povo que fosse testemunha às outras nações, que eles mostrassem que havia só um Deus. Todos os povos adoravam muitos deuses. E também o povo mediante o qual ele ia mandar o Messias. Eram essas 3 finalidades desse povo. Então, Deus chama um homem. Deste homem, ele vai fazer uma família e dessa família um povo. Quem é o homem? Abraão. Abrão. O nome dele era Abrão. E Deus chama Abrão e faz para ele uma promessa e uma aliança, que Abrão seria uma grande nação e todas as nações seriam benditas em Abraão. E também Deus falou para Abraão: quem te amaldiçoar será amaldiçoado, e quem abençoar você será abençoado. Ainda falou assim nessa aliança: olha bem esta terra, a terra que eu te mostrarei. Aonde você vai, a terra que eu mostrarei e darei para você e para a sua descendência. Abraão se dispôs, por isso que ele fala que pela fé, Abraão foi sem bússola, sem mapa, para uma terra que Deus iria mostrar para ele. Quem vai com Abraão? Sarai, a esposa dele, Ló, o sobrinho, e os bens que ele tinha. E chegaram até Canaã. Eu quero separar um pouquinho, ver se para a gente ir um pouquinho mais depressa no estudo. Ló era o sobrinho de Abraão. Vamos guardar isso aí. Ló, sobrinho de Abraão. O pai dele havia morrido, então ele foi com Abraão para a terra prometida, Canaã. E eles chegaram lá em Canaã. Vamos falar de Ló. Primeiro foi com Abraão. Quando chegaram lá, Abraão fala para ele escolher a terra. E o Ló escolhe as campinas de Sodoma e Gomorra, porque era muito bonito e fértil. Em vez dele deixar o tio escolher primeiro, ele escolheu. E ali ele foi cativo. Houve uma guerra e o Ló foi levado preso com a família dele. Abraão precisou pegar os homens que ele tinha na sua casa, os escravos, os servos, e foram lá e resgataram o Ló, o sobrinho que dava trabalho. Então, depois, o Ló, Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, terra que o Ló vive. Porque o Ló, quando chegou lá, ele ficou morando perto de Sodoma. Depois, ele achou que Sodoma era um lugar muito bom, né? Muito legal, né? E ele foi para morar dentro de Sodoma e Gomorra. E o pecado era tão grande que Deus resolveu destruir a cidade. Mas ele falou para Abraão. Porque há um texto na Bíblia que fala: Deus não faz nada sem falar para os seus amigos, os profetas. Então ele falou para Abraão: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão intercedeu, pediu para Deus não destruir se tivesse gente lá. Deus mandou o anjo lá, não destruiu antes disso. Mandou o anjo, 2 anjos foram lá avisar o Ló, e só o Ló que aceitou o convite e foi salvo com a mulher e as 2 filhas.
ninguém mais acreditou nisso aí. Mas Deus fala lá no texto que Deus lembrou da conversa dele com Abrão, por isso que ele salvou Ló. E eu quero que vocês vão guardando isso aí. Ló, a esposa morre, vira uma estátua de sal. E o que acontece? Uma coisa muito triste. As filhas embebedam o pai e engravidam dele. Cada noite, uma. Onde que elas aprenderam isso? Só foi lá em Sodoma e Gomorra, os maus costumes. E olhe bem o que aconteceu. Uma foi a que gerou Moabe, deu origem aos moabitas. E a outra gerou Amon, os amonitas, que se tornaram inimigos de Israel. Nós vamos ver Israel depois, mas eles já vão ser inimigos eternamente de Israel. Os moabitas e os amonitas, descendentes de Ló. Então, os 11 capítulos vão falar disso aí. Do capítulo 12 até o 25, ele vai falar sobre isso aí. Então, Ló, que foi com o Abrão e deu tanto trabalho para ele. Outra coisa, nesse tempo, todo lugar que Abrão chegava, ele erigia um altar. Ele reconhecia um Deus único que estava levando ele para uma terra prometida. Então, em muitos lugares, nós vamos ver nesse trajeto aí, ele fazendo o altar. Ele vai viver sempre de tendas, de um lugar para o outro, e todo lugar que ele chegava, erigia um altar em homenagem a Deus. Outra coisa que acontecia era aliança. Deus fez uma aliança com ele. Deus prometeu muitas nações, prosperidade, bênção, e sempre Deus voltava para repetir essa aliança, para ele não esquecer e para ele ser fortalecido. Vai acontecer com ele, vai acontecer com o filho dele, com Isaac e com Jacó. Deus repetindo a aliança, falando aquilo que eu prometi para Abraão, então, e aquilo que eu prometi para Isaac e aquilo que eu prometi para Jacó. Então, nós vemos isso aí, vamos ver, quando o Abrão resgatou Ló naquela guerra, apareceu um sacerdote chamado Melquisedeque. Ele aparece depois em Hebreus, ninguém sabe de quando veio, como formou. Jesus também é da ordem de Melquisedeque. E o que acontece aí? Os reis que foram resgatar o Ló queriam dar para o Abrão um despojo. Ele falou que não queria. Ele não queria porque quem deu a vitória foi Deus. Mas ele deu o dízimo para Melquisedeque. Melquisedeque ofereceu para ele pão e vinho. E ele deu o dízimo para Melquisedeque. De vez em quando, Deus aparecia para Abrão para refazer aquela promessa. Um dia ele apareceu e falou para ele assim, para ele olhar o pó da terra. Tem Bíblia que fala areia do mar, areia da praia. Olha só, quanto tem? A sua descendência vai ser assim. Percorre o comprimento e a largura da terra, porque agora já está na terra prometida. E a sua descendência vai ser igual ao pó, igual à areia do mar. A outra vez, ele fala, a sua descendência vai ser como as estrelas. Quantas estrelas? Se você conseguir contar as estrelas, vai ser a sua descendência. E eu falei outro dia aqui, que eu achei muito interessante, porque uma pessoa estudando, Deus revelou para ela, esse pó da terra aqui, essa areia, é a descendência racial, de carne, de sangue, de Abrão, o povo judeu. E a descendência, as estrelas, é a descendência espiritual, somos nós. Quem aceitou Jesus, quem é de Jesus, pertence à família de Abrão espiritualmente. Deus sempre renovou essa aliança com Abrão. E tem uma parte muito interessante, a primeira vez que eu li aquilo, porque lá, quando está na Terra Prometida,
Deus faz para Abraão uma profecia. Ele conta para Abraão o que vai acontecer. Ele diz assim, que o povo de Abraão vai morar numa terra estranha, 400 anos, e vai ser escravizado. E depois de 400 anos, ele vai sair levando riqueza dessa terra. Quando a gente depois vai estudar, a gente vai ver o que aconteceu. Foi no Egito que aconteceu isso. Eles ficaram 400 anos, a família de Abraão, e quando saíram, levaram riquezas do Egito. Abrão, a mulher dele chamava-se Sarai, e ele era Abrão, só um A. Naquele tempo, havia a possibilidade da mulher estéril. A mulher estéril, ela dava para o marido, ela oferecia para o marido a escrava. E ele fazia filho com a escrava e ela achava que era o filho dela. A Sarai era estéril, mas havia uma promessa. Deus falou para ele que ele ia ter um filho. Então, os estudiosos acham que a Sarai se atropelou. Ela fez antes da hora, não precisava ter feito isso, porque deu tanto problema depois. Bom, a Agar engravidou. O Abraão, nesse tempo, tinha 86 anos. Ele veio com 76, agora está com 86 anos. Nasceu um filho de Abraão com a escrava Agar, pôs o nome de Ismael. Os árabes que aceitam a doutrina maometana se dizem descendentes de Ismael. Abraão, para eles, também é uma grande figura. Agora, Agar, escrava com o nenê, começou a caçoar da Sarai. E a Sarai exigiu que Abraão mandasse o filho embora. E ele mandou a escrava com o filho embora. Mas Deus prometeu para Agar e para Abraão que este menino, Ismael, ele ia ser também o começo de uma grande nação. De muitos povos nasceriam de Ismael. Muito bem. Estamos aqui, eu estou olhando aqui as alianças. Abraão, com 99 anos, Deus faz outra vez com ele aliança. Lembra para ele que ele vai ser pai de numerosas nações. Ele precisava ter fé. Ele é chamado pai da fé. Viu? O Abraão. Porque ele ficou esperando, né? E Deus falava e ele estava esperando. Ele falou assim, você vai ser fecundo, vai ser reis e nações procederão de ti. E dar-te-ei toda a terra de Canaã, e serei o seu Deus. E mudou o nome de Abrão. Era Abrão, ficou Abraão, pai de uma multidão. Pai de uma multidão. Aí Deus instituiu também a circuncisão. O que era a circuncisão? Era uma operação que fazia na carne do prepúcio do menino, do macho, né? Com 8 dias. Com 8 dias não tem hemorragia. Então, foi instituído ali com Abrão, com 99 anos, Ismael tinha 13 anos, foi instituída a circuncisão. Todo judeu pratica a circuncisão. Dizem os estudiosos que isso não deixa de dar câncer no pênis do homem e nem no útero da mulher, no colo do útero, essa circuncisão. E era um sinal. Hoje é o batismo, né? Hoje é o batismo que nós fazemos nas nossas igrejas. Mas naquele tempo o sinal de que era do povo de Deus, o povo de Abraão, o povo que estava sendo formado para mandar o Messias, tinha que ter o sinal da circuncisão. Quando, confirmando essa aliança, apareceram 2 anjos e o Senhor. Chama-se teofania, quando Deus se manifesta. Alguns estudiosos acham que é Jesus que vinha. Lá na Cova dos Leões, lá na fornalha, na Cova dos Leões, Jesus que vinha. Aqui veio, então, diz assim, o Senhor e 2 anjos. Aí houve um banquete ali, tudo, e Deus falou para Abraão que ele ia ganhar o nenê, que eles iam ter o nenê. Ele deu risada, Abraão riu. Um dia eu descobri lá que Abraão riu primeiro, depois, quando a Sara soube, ela já era uma mulher velha, e o anjo falou que ela ia dar à luz, ela riu também.
E os anjos foram embora. Depois que os anjos foram, o Senhor ficou com Abrão, que houve a conversa sobre Sodoma e Gomorra, que Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra. A Sara falou que não tinha rido. O anjo falou, riu sim, mas daqui a 1 ano você vai ter neném. Aí depois, quando o neném nasce, ela fala, agora eu rio e todo mundo ri comigo. E o nome Isaac quer dizer riso. Ele trouxe riso para a vida de Abraão agora, e de Sara. E mais um passo na vinda do Messias. Mais um passo na vinda do Messias. Tem outro caso também de Abraão, porque a Bíblia é muito firme nisso. Diz assim, todos pecaram. Só não pecou Jesus. Foi o único que cumpriu os mandamentos, ele não pecou em nada. Mas todos pecaram. Abraão era um homem justo, temente a Deus, de fé, mas teve os seus erros também. Quando eles iam chegando lá no Egito, a primeira vez foi no Egito, depois foi lá em Gerar. Ele falou para Sara, Sara, você fale que você é minha irmã. Porque ela era muito bonita, ele falou, vão querer levar você. E realmente aconteceu isso. Quando chegaram lá, falaram para o faraó, eles estavam lá no Egito, que não era para ir lá também. A terra prometida teve fome, já desceram para o Egito. Aí falaram para o faraó que a Sara era muito bonita. E ele mandou buscar a Sara. E perguntou. Eles disseram, não, é minha irmã. Era uma meia-verdade, porque realmente os dois eram filhos do mesmo pai, de Terá. Mas naquele tempo podia, havia consanguinidade, não tinha problema. Mas ela era esposa dele. E depois, então, aquilo vem a coberto. Tem um pastor que fala assim, que às vezes um cristão, um crente, atrapalha o outro que poderia ser crente porque ele mente, ele não obedece às regras, né? Então foi o que aconteceu ali. O faraó mandou embora, deu riqueza para ele. Depois aconteceu novamente em Gerar, ele falou que Sara era a irmã dele. E o Abimeleque mandou buscar a Sara para a casa dele. Mas Deus apareceu em sonho para o rei e falou, não faça isso, porque ela tem um marido. Então, a mentira trazendo problema. Houve problema para isso aí. Nesse tempo aqui, que agora houve a promessa, daqui a 1 ano você vai ter neném. Ele estava com 99 anos, agora está com 100 anos e nasce o Isaac, o riso, o filho prometido. No 8º dia, ele foi circuncidado. O filho de Agar já tinha sido mandado embora. E o Abraão faz uma aliança com Abimeleque, aquele rei que pegou a Sara. Mas depois eles fizeram uma aliança e ele fica ali na terra dos filisteus. Os filisteus é outra coisa também que para a gente pensar. Os filisteus são os descendentes e os moradores de Gaza, sempre inimigos de Deus. Os amonitas, os moabitas e os filisteus também. Mas ele ficou morando um tempo lá com os filisteus. E nesse tempo que aparece aquela grande prova que todo cristão, todo crente evangélico conhece a história, quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac. Deus não fazia isso. Deus estava querendo provar, não para Deus sabia de tudo, querendo provar para Abraão, que acima de tudo, na vida de Abraão, estava Deus. Abraão estava em dúvida. Teve um pastor que disse assim, ele começou a idolatrar o Isaac. Eu não vivo sem o Isaac. Como que eu vivia sem o Isaac? Isaac. E Deus então deu essa prova para ele pôr no holocausto. O holocausto queimava tudo, né? Então ele vai lá. Olha, eu fico preocupada. Vocês precisam ler na Bíblia os detalhes. Ler uma vez, ler outra vez. Deus trabalhando e Deus cumprindo o propósito dele.
Então, Isaac é uma figura de Jesus. Ele quase morreu, né? Jesus chegou a morrer. Mas Abraão falou assim, se ele morrer, ele vai ressuscitar. Porque tem uma promessa. Ele creu nisso, que havia uma promessa. E Deus falou que a promessa para Abraão era em Isaque. Ele era o filho da promessa. E acontece aquilo que na hora que ele foi matar o Isaque, apareceu um anjo, falou, não faça isso. E apareceu um cordeiro que Deus proveu para morrer no lugar. A mesma coisa que ele ia fazer um dia. O Filho de Deus veio à terra para morrer em nosso lugar. Sara morreu com 127 anos. E até aqui, do capítulo 12 até o 24, 25, é o Abraão. E Abraão, então, no capítulo 24 e 25, Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Então, estamos terminando essa parte do primeiro patriarca. Abraão, Isaque, Jacó e José. E Jó também é considerado patriarca. E agora nós vamos para o capítulo seguinte. No 24, Abraão manda o servo dele, o Eliezer, buscar uma noiva para Isaque. Nós vamos ver onde ele foi. Sempre Abraão veio lá de Ur dos Caldeus, hoje é o Iraque. Agora, essa moça vai ser buscada também na mesma região. Depois nós vamos ver isso, se Deus quiser. Vamos guardando as histórias e guardando no coração e agradecendo a Deus o cuidado dele e a paciência que ele tem de estar ensinando isso para a gente sempre, para que a gente possa entender o plano dele para a nossa vida, de cada um de nós.